Fala, minha galera! Excelente tarde! Vamos que vamos, meu povo! Simulado CESP, Sebrasp, excelente tarde, meu povo! Excelente tarde, excelente tarde, excelente tarde! Já vai chegando com três grandes providências. Vamos lá! Curte a aula de hoje, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aula especialíssima aqui no canal do YouTube do Professor Alan Vinícius. Gente, aliás, não posso deixar de falar sobre o projeto que venho desenvolvendo todo santo dia ao meio-dia, resolução estratégica de questões. Se você ainda não está vendo as questões todos os dias, faça isso. Professor, mas eu esqueço dessas questões. Todo dia está aqui, mas eu esqueço. Como é que faço para lembrar? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Não deixa para fazer depois, faz isso neste momento. Sabe por quê? Porque eu brinco que existem muitas distrações no mundo tecnológico. Então, se você deixa para fazer depois, naturalmente a sua mente vai estar ocupada com outro aspecto. Quando você faz isso, a tecnologia será utilizada ao seu favor. Ou seja, sempre que eu for postar algo novo, com 30 minutos de antecedência, você vai receber uma notificação para que você se prepare e depois, efetivamente, você estará comigo nos 30 minutos subsequentes para iniciar exatamente mais uma análise de um material bacana. Saliento ainda que os podcasts que eu posto no Spotify, eu também estou postando aqui no YouTube. Então, se você quiser me assistir, além de me ouvir lá no Spotify, se quiser me assistir em vídeo, às 6h06 da manhã, diversos episódios já estão disponíveis, tá certo? Combinado? Fechado? Vamos fazer assim, tá? Eu venho fazendo desta forma, vim testando esta metodologia e veio dando super certo. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a aula de uma forma bem contínua, tá? Então, se você tiver dúvidas, eu vou deixar já o WhatsApp disponível, perfeito? Aí você manda a dúvida pelo WhatsApp. Eu coloco aqui nos comentários, tá certo? Que eu respondo para você. Mas o melhor é pelo WhatsApp, porque às vezes a sua dúvida tem uma complexidade um pouco maior, então eu preciso gravar um áudio. E nos comentários apenas eu não consigo. Mas é fundamental que você esteja aqui 100% comigo, beleza? Todo mundo já curtiu? Todo mundo já curtiu a aula? Todo mundo já se inscreveu no canal e ativou as notificações? Então vamos lá? Simulado tá massa hoje, viu? Vamos nessa. Então, hashtag não pisque. Vamos que vamos, meu povo! Olha só, quando a gente pega a análise especificamente das questões do nosso simulado, sempre a gente não tem para onde correr, a gente precisa do nosso quadro, tá? Mas eu já vou chamar a atenção aqui sobre a temática da aula de hoje. Então vamos lá. Simulado CESP Sebrasp. Dentro da linha do simulado CESP Sebrasp, qual é a temática? Poder executivo. Quando eu falo em poder executivo, esse é o tema. Qual é o subtema? Responsabilidades do presidente da República. Responsabilidades do presidente da República. De forma proposital, eu botei primeiro o tema e o subtema, sem colocar disciplina. Para quê? Para que você consiga identificar qual é a disciplina. Ah, professor, neste caso é direito constitucional. Show de bola, direito constitucional. Agora sim, você gabaritou. Perfeito, perfeito. Temática responsabilidades do presidente da República. Bom, neste sentido, vamos deixar aqui bonitinho para que você possa, efetivamente, quando você for imprimir os quadros esquemáticos, isso lá constar exatamente sobre o que eu estarei tratando efetivamente as questões em relação às questões a seguir. Fechado? Beleza? Ficou claro? Tá ótimo? Tá lindo aí no seu caderno? Show de bola. Então vamos embora, porque eu estou entusiasmado com a aula de hoje, meu povo. Vamos que vamos. Gente, vamos de logo
fazer a análise da questão de número 1, mas para que a gente possa fazer essa análise, a gente vai precisar tomar alguns cuidados, que é seguir toda a linha atinente ao nosso padrão de resolução. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Quando nós pegamos aqui, ó, daqui a pouquinho eu coloco a questão. Antes de colocar propriamente a questão, vamos estabelecer o seguinte: método AV4.4, dentro da linha do método AV4.4. Por que 4.4, professor? Porque são 4 pilares que norteiam qualquer aprovação: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Perfeito? Massa. Então, método AV4.4, a disciplina envolve direito constitucional. Nós estamos falando do poder executivo. Em qual parte do poder executivo? Na parte das responsabilidades do presidente da República. Responsabilidades do presidente da República. Conforme prometido, é fundamental que você já tenha aí anotado o meu WhatsApp, porque, eventualmente, dúvidas que você tem ao longo da aula, eu vou sanar por lá. 71993811035. Fechado? Então, fizemos todas as considerações iniciais. Chegou a hora da gente ir efetivamente para a resolução da questão. Bom, quando a gente traça este processo, o que é que a questão de número 1 ela nos traz? O que é importante da gente ver aqui, seguindo aí a característica do CESP e SEBRASP? Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir. O processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República divide-se em duas partes: o juízo de admissibilidade perante o Senado e o julgamento perante a Câmara dos Deputados. Questão muito bacana e questão que a gente precisa ter um cuidado grande, porque se a gente não tiver uma atenção redobrada, a gente acaba caindo em algumas pegadinhas. Neste sentido, a gente precisa sempre ter um padrão de resolução. Sempre disciplina, a gente vai ter aqui como direito constitucional. Tema, responsabilidades do presidente da República. Isso não vai mudar. Então, a mudança no nosso padrão de resolução sempre será o subtema. Então, aqui eu preciso saber, eu preciso fazer o que no subtema? Então, a gente sempre vai colocar aqui o subtema. Aqui a gente está falando da análise dos órgãos competentes para cada função. Competentes, ou seja, quem faz o quê? Esta é a ideia do subtema que nós temos efetivamente quando pensamos na questão de número 1. Então, esse é o cenário. Qual é esta análise dos órgãos? Muito simples. Quando eu me refiro a responsabilidades do presidente da República, o que é que precisa estar cristalino na sua cabeça? O que é que precisa estar cristalino na sua mente? Que quando eu cito essas responsabilidades, eu estou mencionando a linha de infrações penais comuns e eu estou mencionando a linha de crimes de responsabilidade. Então, quando eu me refiro a infrações penais comuns,
Eu quero saber assim, ó, quem será o órgão competente para julgamento? Então, infrações penais comuns, opa, é o grupo de número 1. Assim como nós temos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade. Professor, o que são crimes de responsabilidade? São atos atentatórios, não esquece disso, à Constituição Federal. Atos atentatórios à Constituição Federal. Isso nós chamamos tecnicamente de crimes de responsabilidade. Perfeito? Massa, de crimes de responsabilidade. Seguindo esta ótica, o que é que eu vou observar? Que nos dois casos, eu vou ter órgãos julgadores diferentes. Quando eu falo especificamente em infrações penais comuns, quem é o órgão julgador? O Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Cuidado que nas pegadinhas as bancas colocam, inclusive o CESP e Sebrae, pode colocar o STJ. Não é o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Então, quando eu falo desse item aqui, é tanto o processamento como o julgamento. Beleza, professor, entendido. Então, este é o cenário inicial que você precisa enxergar. Só que antes de chegar nesses órgãos julgadores, nós temos o que eu chamo tecnicamente de juízo de admissibilidade. Então, o que é isso? Antes de chegar nesses órgãos julgadores, eu tenho um órgão que faz uma peneira, e este órgão é a Câmara dos Deputados. Então, o que que a Câmara dos Deputados ela faz? Qual é a função desse órgão? Ó, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração dos processos. Quando eu falo dos processos, note que eu estou colocando no plural, ou seja, isso vai valer tanto para infrações penais comuns, como vai valer para crimes de responsabilidade. Entenda isso. Vai valer para infrações penais comuns, assim como vai valer para crimes de responsabilidade. Então, isso é chamado tecnicamente de juízo de admissibilidade. Então, se eu lhe perguntar quem é que faz o juízo de admissibilidade, é a Câmara dos Deputados. Primeiro lugar que passa é por lá. Então, juízo de admissibilidade, uma competência ou incumbência da Câmara. Perfeito? A partir do momento que você enxerga isso, vamos lá. Vamos ver o que é que a questão nos remete. O que é que a questão nos traz. Olha só, olha só, olha só, para a gente não perder a questão. O processo relativo a crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, eu só vou olhar para o lado de cá. Cometido pelo presidente da República, divide-se em duas partes, sim, porque tem a parte inicial do juízo de admissibilidade. Então, a parte 01 que está sendo citada aqui é juízo de admissibilidade do processo e o julgamento. Quem é que faz o juízo de admissibilidade, gente? É o Senado? Não. Quem faz o juízo de admissibilidade é a Câmara dos Deputados. A gente acabou de ver. Só esse ponto, se já tem um ponto errado, a questão já é errada. Ó, primeiro ponto, a questão já é errada, porque eu já tenho um item errado. Não precisa ter todos errados, basta um. Perfeito? E o julgamento perante a Câmara também está errado. O julgamento dos crimes de responsabilidade é uma incumbência do Senado Federal.
Então, houve uma troca aí. Então, note que a questão de número 1, gabarito, gente, ó, gabarito errado. Gabarito errado, não tem para onde correr. Gabarito errado. Perfeito? Massa? Print, print, print. Vou nessa para a próxima questão, hein? Vamos lá. Vamos nessa para a questão de número 2. Olha só, gente. Então, vamos trazer aqui para o nosso local padrão. Vamos observar a linha da questão 2. Professor, o que é a questão 2 traz? Ei, já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Bora, se inscreve no canal, meu povo! Já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações. Ah, professor, como é que eu faço para ter acesso ao simulado? A equipe está colocando aqui nos comentários, tá certo? Está fixado aí nos comentários já o link para você ter acesso ao simulado, beleza? Show de bola. Vamos para a questão de número 2. Olha só, quando a gente fala da questão de número 2, a gente precisa visualizar se a questão está certa, se a questão está errada. Para isso, a gente vai precisar fazer uma análise técnica. Sempre assim. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise técnica para que a gente não perca questões que a gente tem conhecimento. Então, olha só, olha só, olha só, vamos ver o que aparece aqui na linha do CESP e SEBRASP. Vamos lá. Vamos lá, só dar uma separada aqui para ficar legal. Perfeito? Show de bola. Julgue os itens que se seguem relativos ao presidente e ao vice-presidente da República. Constitui crime de responsabilidade o ato do presidente que atente contra o cumprimento das decisões judiciais. Ah, olha só. Essa é a primeira parte. Primeira parte, o que é que eu tenho que analisar? Sempre o subtema, porque a disciplina e o tema já estão no título. Disciplina Direito Constitucional, tema Poder Executivo, é o macrotema. O tema menor é responsabilidades do presidente. E qual é, professor? O subtema, eu estou diante da identificação atinente aos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, a gente precisa fazer uma identificação. Quais são eles, professor? O que é que se encaixa como crime de responsabilidade? De logo você vai precisar saber que eu estou me referindo ao artigo 85 da Constituição Federal. Então, quando eu falo em crimes de responsabilidade, qual é a identificação? O que se considera como crime de responsabilidade? Nós temos aqui o artigo 85 da CF. Artigo 85 da Constituição Federal de 1988. Então, nesse artigo 85, o que é que a gente traz aqui para fins de identificação? Existe primeiro um ponto macro. Ó, qual é o ponto macro? O que é que se considera um crime de responsabilidade? São atos atentatórios à Constituição Federal, especialmente contra. Esse é o ponto. Atos atentatórios à Constituição Federal. Quando eu falo especialmente contra, eu estou trazendo um rol para exemplificativo. Então, vamos lá. Especialmente contra a existência da União,
especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário dos Estados e do Distrito Federal. Atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Atentar contra a segurança interna do país. Atentar contra, quinto, a probidade na administração. Atentar contra, sexto, atentar contra especificamente a lei orçamentária, assim como atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, com a ressalva importante que lei especial estabelecerá, em verdade já existe a lei 1079 de 1950, lei especial estabelecerá normas de processo e julgamento. Normas de processo e julgamento. Perfeito, professor. Então, gente, esta é a caracterização de crimes considerados como crimes de responsabilidade. Não tem para onde correr. Então, vamos lá. Na Constituição é isso. Então, constitui crime o ato do presidente que atente contra o cumprimento das decisões judiciais. Opa, olha ele aqui. Atente contra o cumprimento das decisões judiciais. Então, de fato, é um crime de responsabilidade. Nesse caso, deverá o presidente ser submetido a julgamento perante o Senado. A gente viu que isso é crime de responsabilidade lá na questão 1, é Senado, e desde que admitida a acusação por 2/3 da Câmara, a gente viu que o juízo de admissibilidade, ou seja, a autorização para a instauração do processo, é feita por 2/3 da Câmara. Portanto, a questão de número 2 é uma questão, ó, gente, corretíssima. Questão 2 é uma questão correta. Então, se liga para você não perder a questão. Questão 2, questão corretíssima. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Massa! Vamos para a questão de número 3? Questão de número 3. Gente, todo mundo já se inscreveu no canal e já ativou as notificações? Deixa eu te falar uma coisa importante. Nós temos uma regra aqui nos simulados e nos vídeos do professor Alan. Qual é? Nossa regra é, para que eu deixe a reprise disponível, o número de curtidas precisará ser igual ao número de pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Não faz sentido eu manter uma aula se todo mundo que estava aqui não se identificou com a aula. Todo mundo que está aqui ou que estiver assistindo a reprise, deixa a sua curtida. Ah, professor, mas a aula não chegou até o fim. Gente, o mundo é de quem age. Se você ficar pensando em até chegar ao fim para agir, o seu concorrente já passou na sua frente. Eu brinco sempre. Se você não gostar da aula, depois você descurte.
é melhor do que você ficar inerte. Beleza? Show de bola? Então, fechamos aí a questão de número 2, gabarito correto. Vamos para a questão 3, para que você possa, ó, chegar tinindo aí no momento da sua prova. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 3 é no nosso hashtag não pisque. Não dá para piscar não, hein, gente? Bora! Questão 3, questão 3, questão 3. Bom, seguindo essa linha do nosso hashtag não pisque, o que é que a gente vai olhar? O que é que a questão 3 nos traz? A questão 3, eu trouxe mais uma questão para lhe mostrar que a identificação do que é considerado crime de responsabilidade é algo que aparece pra caramba. E no item, ou na questão anterior, o item 3 que a gente citou foi o quê? A gente citou justamente a linha. Então vamos lá. Vamos precisar fazer o nosso padrão de resolução. Vamos ler a questão. Para eu saber qual é o subtema, eu preciso ler. Com relação à responsabilidade do presidente da República e ao processo legislativo, julgue os itens subsequentes. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Note que o subtema desta questão de número 3 é igual ao subtema da questão 2, que é a identificação dos crimes de responsabilidade. Quando eu fiz esta identificação na questão de número 2, e aí você pode voltar até a questão de número 2, tá certo? Parte bacana do vídeo é essa, né? Depois você pode voltar aí, caso a reprise fique disponível para você, ou então você volta aí na linha do que está no seu caderno, algo que eu acabei de lhe mostrar, e envolve o seguinte: eu disse que esse tipo de questão, você precisa saber quais são os crimes de responsabilidade no tocante à identificação. E aí eu lhe trouxe o artigo 85 da Constituição Federal de 1988. O artigo 85, ou melhor, o inciso que trata deste ponto, gente, é o inciso 3. O inciso 3, ele tem a redação muito clara. Ou seja, quando eu pego aí a Constituição Federal de 1988, é muito clara, especificamente, ou é muito claro, o cenário relativo, para que você não perca a questão, o cenário relativo ao inciso 3 do artigo 85. Então vamos lá, vamos trazer este inciso para que você possa visualizar com a máxima tranquilidade, já que eu já fiz o esquema para você. Então olha o que o artigo 85 traz, não me interessa o inciso 1 e 2, então eu só vou deixar o 3. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Opa, especialmente contra. Então, este especialmente contra. Importante a gente salientar isso aqui, ó, gente. Quando eu pego essa parte aqui, ó, do especialmente contra, isso torna o rol, ou seja, a lista que aqui está, um rol exemplificativo, ou seja, comporta outras possibilidades. Exemplificativo. Não é um rol taxativo, ou seja, não é uma lista fechada. Então, o que é que se considera, portanto, uma lista mais aberta como crime de responsabilidade? Atos atentatórios à Constituição Federal. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Massa. Entendi, professor. Então, são crimes de responsabilidade
Os atos, presidente, que atendem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, é exatamente o que está descrito no artigo 85, inciso 3 da Constituição Federal. Portanto, se trata de uma questão correta. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos juntos? Dá o print, dá o print, dá o print, para que a gente possa caminhar para a questão de número 4. Mas antes de chegar na questão de número... Opa! Para que a gente possa caminhar para a questão de número 4. Olha só. Gente, é fundamental... Deixa eu só colocar aqui no lugar. Pronto, todo mundo no seu lugar, né? Pronto. Para não ter risco de errar. Pronto. Então, olha só. Importante que você veja aqui. Pessoal, vocês conseguem enxergar a importância de resolver questões? Coloque aí no chat que eu quero ler cada comentário depois, hein? Como é que tem sido para você esse projeto de toda quarta-feira eu estar aqui com você resolvendo as questões? Como é que tem sido essa experiência para você? Tem sido bacana? Espero que sim. Neste sentido, com o objetivo de alavancar este processo, foi criado através do Acerte Concursos um curso de questões. Esse curso de questões é um curso 100% focado no CESP-SEBRASP. Curso de questões 100% focado, no CESP-SEBRASP. O início do curso, você pode optar por um início imediato ou por um início no dia 1º de outubro. Mas eu recomendo que você, se deseja ter um treinamento mais aprofundado, já comece de agora. Alan, só são das suas disciplinas? Não. Envolve especificamente as disciplinas para o concurso do TSE unificado, que tem vagas aí para os TREs de todo o Brasil, exceto o TRE do Tocantins. Perfeito? Então, TSE unificado, TRE. Professor, mas eu vou fazer o concurso para um outro local. É um concurso que eu estou vendo sua aula depois, aqui numa reprise. Esse tipo de conteúdo serve para mim, com certeza. Por quê? Porque a análise que a gente vai fazer é da banca, entenda isso, é a banca que interessa. Então, é fundamental aí que você esteja presente. Tá certo? Professor, e como é que eu faço para me matricular? O que é que eu preciso fazer? Você vai mandar um WhatsApp para o Acerte Concursos. Curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente. É o 719-8424-4057. Quando você mandar a mensagem, o que é que você vai dizer? Você vai dizer assim, eu sou aluno, o cupom de desconto é esse. Sou aluno ou sou aluna do professor Alan Vinícius nas redes sociais. Sou aluno do YouTube, sou aluno do YouTube, sou aluno do Spotify, você vai dizer, esse é o grande código, tá? E você vai dizer assim, quero o desconto que ele falou que eu teria direito na aula. Pode falar assim, tá certo? A minha equipe já preparou um desconto super especial para quem me acompanha. Afinal de contas, eu preciso ter um comprometimento maior com aqueles que são mega, blaster, hiper comprometidos. Não deixa para mandar mensagem depois da aula, não. Pega o celular agora, já manda mensagem e fala: olá, pessoal, quero saber informações do curso de questões. Já faz isso neste momento, tá? E aí depois, se for o caso, você completa a mensagem. Beleza? Mas faz isso neste momento, porque você já está perdendo as aulas se você quiser iniciar de imediato. Alan, e a aula que você ministrou, por exemplo, eu ministrei uma aula ontem.
A aula foi maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Falamos muito sobre atos administrativos e a parte de poderes administrativos em diversas questões. Aliás, também teve uma parte de controle, já que a gente falou de controle pelo judiciário, pela administração pública. Lá eu estou falando de administrativo nesse primeiro bloco. Gente, você precisa estar. Você precisa estar porque é um divisor de águas na sua confiança no cenário de resolver questões. A confiança ela aumenta muito quando você resolve questões. Tá certo? Fechado? Massa. Então aguardo você, mas não deixe de utilizar este cupom de desconto. Sou aluno ou sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube, no Spotify, no Telegram. Você vai dizer a rede social que efetivamente você me acompanha. Fechado? Massa! Show de bola! Vamos caminhar? Vamos caminhar? Show de bola! Olha só, no nosso caminhar, a gente vai agora para a questão de número 4. Professor, ô professor, o que é que eu vou encontrar nessa questão 4 aí? Professor, vamos lá? Vamos ver o que é que nos espera na questão de número 4? Massa! A questão de número 4, meu povo e minha pova, como eu brinco, ela está relacionada em relação ao seguinte. Vamos ver o que é que ela nos traz? Questão de número 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A perda de mandato do presidente e do vice-presidente da República somente ocorrerá nas hipóteses de cassação, em virtude de decisão do Senado por crime de responsabilidade ou declaração feita pelo Congresso Nacional. Olha só, gente. Por que essa questão ela tem problemas no sentido da análise do certo ou do errado? Vamos ver. O que a gente vai precisar enxergar aqui? Opa! Subtema. A gente está falando das consequências relacionadas aos crimes de responsabilidade. Consequência nos crimes de responsabilidade. Qual é o cuidado que você precisa ter? Opa! Quando eu falo dessas consequências, a gente não pode perder questão. A perda do mandato do presidente e do vice somente ocorrerá nas hipóteses de cassação, em virtude de decisão do Senado por crime de responsabilidade. Essa é uma possibilidade. Ou de declaração de vacância feita pelo Congresso Nacional. Gente, não são as únicas situações. Se o presidente, por exemplo, ele cometeu um crime ou uma infração comum, ele vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, se isso acontece, efetivamente, o presidente da República ele vai ficar suspenso no processo de julgamento das funções, né, por até 180 dias, mas depois disso haverá uma linha de perda especificamente do mandato. Então, quando eu penso aí na questão de número 4, o problema da questão ele está aqui, ó, quando eu falo no somente. Porque nós também podemos ter situações envolvendo a justiça eleitoral.
Problemas relacionados, por exemplo, à candidatura. Então, quando eu falo do somente, o erro da questão é a exclusão das demais possibilidades de perda do mandato, como, por exemplo, aquelas determinadas pela Justiça Eleitoral. Então, o erro da questão é esse. Eu fiz uma interpretação restritiva quando eu coloquei este somente. É isso que torna a questão errada. É claro que quando a gente fala da decisão do Senado por crime de responsabilidade, é uma delas. Pode ser declaração de vacância pelo Congresso Nacional, depende. Essa declaração é porque ela ficou ambígua aí, pode acontecer porque o presidente, de repente, decidiu renunciar. Só que aí isso não seria essa declaração de vacância, se for como ato declaratório, só como uma constatação do presidente, beleza. Agora, se for uma situação que vai determinar a saída do presidente da República, aí não pode. Tem que ser um processo efetivamente de impeachment, e aí é pelo Senado Federal. Perfeito? Que é o crime de responsabilidade. Então, por essa interpretação restritiva, nós temos que a questão de número 4 é uma questão errada. Questão 4 é uma questão errada. Perfeito, gente? Não dá para perder aí essa questão. O somente acabou excluindo a linha da questão como correta. Vamos para a próxima? Análise da questão. Vamos para a questão de número 5, para não correr risco de errar. Vamos lá? Questão de número 5. O que é que espera, o que é que vem da questão de número 5? Olha só. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República é suspenso de suas funções após a instauração do processo pela Câmara. Gente, você não pode cair nesta pegadinha, tá? Vamos lá, vamos botar aqui o subtema. Subtema que eu vou colocar para você é a parte de procedimento relacionada aos crimes cometidos pelo presidente da República. Então vamos para análise procedimental. Perfeito. A partir dessa análise procedimental, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu preciso considerar aqui? Então, atenção, ó. Então, aqui nós temos a parte inicial. A parte inicial é essa, e depois nós vamos ter desdobramentos. A parte inicial é o que eu chamo de juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, que é esta etapa 1, é efetuado onde, doutores e doutoras? Onde é que este juízo de admissibilidade ele é feito? Não dá para perder a questão. Juízo de admissibilidade, caneta brega, é pela Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Professor, e qual é o quórum? Lembrando que juízo de admissibilidade é a mesma coisa que dizer autorizar a instauração do processo. Qual é o quórum? Quórum já quer dizer quantidade mínima, 2/3 dos membros. Ah, Alain, mas pode ser mais que isso? Sim, a palavra quórum quer dizer quantidade mínima. Beleza.
Aí o que é que acontece? Aí a resposta é depende. Se for uma infração comum, vai para um lado. Se for crime de responsabilidade, vai para o outro. Então, infrações penais comuns. Nós temos um lado, infrações comuns. Se for crimes de responsabilidade, eu já vou para um outro lado. Gente, eu vou só puxar essa parte aqui, ó, para não atrapalhar o subtema, tá bom? Botar aqui em cima. Se for infração comum, ó, vai ser no Supremo Tribunal Federal, que nós teremos o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, ou seja, um processo criminal. Recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Isso é no STF. No Senado, então, na parte de baixo é o Senado Federal. E o que é que o Senado vai fazer? A instauração do processo. Quando chega, portanto, nesses órgãos julgadores, nós teremos uma consequência para o PR. O que é PR? Presidente da República. Qual é a consequência para o presidente da República? Ó, ficará suspenso das suas funções por até, a limite, 180 dias. Não dá para você perder uma questão dessa. É por até de acho. Não vai perder uma questão dessa. E aí depois, se for o caso, eu tenho outras consequências que não está sendo objeto de abordagem ou de análise na questão. Então a gente não vai se ater a esse ponto. Então, nos crimes de responsabilidade, ó, eu falei aqui, ó, crime de responsabilidade, eu vou olhar para baixo. O presidente é suspenso de suas funções? É suspenso, sim, porque vale para as duas coisas. Após a instauração do processo, é após a instauração do processo, porém não é pela Câmara dos Deputados de Astro. A Câmara não instaura, quem instaura é o Senado. O que a Câmara faz é autorizar a instauração. É um ato prévio. Então, quem faz é o Senado Federal. Portanto, a questão de número 5 tem um erro técnico, portanto, se trata de uma questão errada. Não dá para perder essa questão, hein? 5 foi, galera. 5 foi. Vamos que vamos, meu povo! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos nessa, gente. Simulado, simulado, simulado. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. O que você vai precisar se ligar? Ó, para você não perder a questão, ó. Olha só, olha só, olha só. Próxima questão. Questão de número 6. Chegando na penúltima questão. Vamos ver o que a questão 6 ela nos traz. Olha só, olha só, olha só. Especificamente. Vamos ver?
Julgue os itens a seguir relativos aos poderes executivo, legislativo e judiciário e as possíveis relações entre eles. Caso o vice-presidente da República cometa crime de responsabilidade, este deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal. O presidente do STF atuará como presidente do Senado na correspondente sessão de julgamento. Questão muito legal, questão maravilhosa essa questão. Gente, questão ótima. Olha só, olha só, olha só. Vamos ver o que é que ela nos apresenta aqui. Também é uma questão em que o subtema tem a ver com o aspecto procedimental. Então, ó, subtema, mais uma vez, é o procedimento. Subtema procedimento. Quando a gente enxerga essa linha de raciocínio, o que é que você vai ter que ver? Gente, não dá para perder a questão. Presidente e vice-presidente. Vale para os dois. E vice-presidente da República. Presidente e vice-presidente da República. Vale para os dois. Qual é o primeiro ponto? Juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, professor, é aonde o juízo de admissibilidade aparece em qual local? Então, essa é a primeira linha que você vai ter que enxergar. Então, ó, juízo de admissibilidade. É o ponto 1. Então, vamos lá. Primeiro ponto, juízo de admissibilidade. Segundo ponto, tipos de crimes. Infrações penais comuns e crimes de responsabilidade. E daí a gente desdobra. Juízo de admissibilidade é onde Câmara dos Deputados. Olha como fica bem didático, gente. Câmara dos Deputados. Não tem para onde correr. Câmara dos Deputados. Tipos de crime, infrações penais comuns. Nós temos o STF e no STF nós temos o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Não tem o que discutir. Recebimento da denúncia ou da queixa-crime. No caso especificamente do Senado Federal, ou do crime de responsabilidade é o Senado Federal, que vai efetuar a instauração do processo. Não tem também o que discutir. Então, vamos lá. Olha só. Caso o vice-presidente da República, vice-presidente, cometa crime de responsabilidade, este fato deverá ser processado e julgado no Senado. Perfeito. Só que no caso do crime de responsabilidade, que é o que a questão está perguntando, o que é que eu preciso entender? O seguinte, que o presidente da sessão de julgamento
Ó, não é o presidente do Senado Federal. Não é. Mesmo o julgamento sendo feito no Senado. Não é ele o presidente da sessão de julgamento. Professor, e quem é o presidente? Anote aí, da sessão de julgamento no Senado. Presidente da sessão de julgamento no Senado Federal é o presidente do STF. É o presidente do Supremo Tribunal Federal, nas disposições aí do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Perfeito, gente? Então vamos lá. O presidente do STF atuará como presidente do Senado na correspondente sessão de julgamento. Ou seja, esse item, ó, gente, está corretíssimo. Questão de número 6. A resposta correta é a letra C. Questão correta, meu povo. Questão corretíssima. Questão corretíssima. Beleza? Não tem para onde correr. Vamos nessa? Vamos fechar com chave de ouro. Mais uma questão. Vamos lá, vamos fechar com chave de ouro mais um simulado. Mas antes da gente fechar com a última questão, vamos nessa. É fundamental, fundamental, mas não é pouco importante, não. É fundamental que você esteja comigo em todas as minhas redes sociais, tá? Diariamente eu posto uma quantidade enorme de materiais novos, todo santo dia, todo santo dia. E você que tem o grande objetivo de ser aprovado no concurso público, você precisa ter acesso a materiais que vão levar você a aumentar a sua produtividade e a sua performance nos estudos, que é a minha grande especialidade hoje. Então, o primeiro ponto é o podcast do professor Alan Vinícius. Todo santo dia no Spotify, você vai ter um podcast novo, todos os dias. O podcast ele sai às 6h06 da manhã. 6h06 todo santo dia. E nós temos o projeto de resolução estratégica, onde eu ensino a você a resolver questões com metodologia, não é de forma aleatória. Todos os dias, 6h06 da manhã, o podcast, ao meio-dia, nós temos a resolução estratégica. Isso no Spotify. Então, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Se você está aqui comigo no YouTube, o que é que a gente tem? Todos os dias, 6h06 da manhã, o podcast, eu tenho postado vários episódios também aqui no YouTube. Então, já segue o YouTube do professor Alan Vinícius e ativa as notificações. Por quê? Porque, ó, todo material novo de aula ou de ensinamento de estratégia, você vai ser notificado ou notificada. Aqui tem um detalhe. Semanalmente, eu também divulgo alguns itens. Então, é importante você estar comigo com aulas ao vivo. Atualmente, a gente se desenvolve, como está sendo essas quartas-feiras pela tarde, tá certo? Às 14h30, e aos sábados pela manhã, às 9 da manhã. Fica ligada, porque eu faço análise de diversos editais, e tem edital importante que foi publicado aí, que eu vou fazer análise, e aí será no YouTube. Então, você precisa estar atento, vai ser uma grande oportunidade, inclusive,
para que você possa realizar mais um grande concurso. Mas só conto nas redes sociais. Fica ligado, fica ligada, fica ligado no meu Instagram. Vou falar sobre ele nos próximos dias. Tá bom? Olha só, se liga ainda no WhatsApp do professor Alan. No WhatsApp é para você que sente dificuldade. Você hoje sente dificuldade em organizar os seus estudos. Coloca para mim aí no chat, vai. Quem é que hoje aqui senta para estudar e se sente perdido ou perdida? Com certeza isso acontece com muitas pessoas. Se você se sente perdido ou perdida no processo estudantil, ou você de repente está iniciando ainda a jornada, não sabe como se organizar, ou ainda você já estuda, mas não consegue melhorar o seu desempenho, você precisa efetuar uma das duas coisas, uma das duas providências. Ou você aprende a organizar os seus estudos de forma estratégica, ou você pede ajuda profissional. Se o seu caso for um pedido de ajuda profissional, você vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para conhecer o meu projeto de acompanhamento profissional e individual de estudos. Manda mensagem para mim neste número, tá? É o número do WhatsApp que eu venho disponibilizando desde o início da aula. 719-9381-1035. Manda mensagem dizendo, professor Alan, estava no simulado do CESP-Sebrasp e preciso da sua ajuda para organizar os meus estudos. Beleza? Massa. Nós temos ainda a linha das questões no Telegram. Telegram, gente, é um aplicativo de mensagens aí semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. No Telegram, eu posto materiais novos todos os dias, e aí vai aparecer sempre às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. O material especificamente comentado vai aparecer sempre às 7h30, ao meio-dia, às 16 horas e às 19 horas. Então, se você quer ter acesso a questões inéditas todos os dias, o caminho que te leva é o Telegram. Perfeito? Além disso, meu povo e minha pova, como eu brinco, Instagram. É no Instagram que você tem acesso a todas as notícias que eu trago, um mundo de concursos, dicas de aumento de produtividade e de performance. Para um pouquinho, vai lá no Instagram, segue o professor Alan Vinícius e segue o Acerte Concursos. No caso do Acerte, você vai ter dicas minhas de constitucional e administrativo, mas vai ter dicas de diversos professores, de português, de raciocínio lógico, de informática, efetivamente de gestão pública, ou seja, das outras disciplinas, tá bom? Além disso, nesse momento, nós estamos tendo um curso de questões que eu já falei para vocês do CESP-Sebrasp. Então, é fundamental que você vá aqui no número do Acerte Concursos e pergunte como faz para se matricular com o desconto de aluno do professor Alan Vinícius, aluno das redes sociais. Lembra de dizer este cupom de desconto. Fechado? Então, você tem que estar aqui 100% comigo nas redes sociais todo santo dia. Aliás, nossa jornada já começou desde as 6h06 da manhã. Hoje já saiu o podcast 6h06, já saiu resolução comentada meio-dia. Então, você não pode ficar de fora desses materiais que são tão ricos no tocante aos conteúdos que são objeto de abordagem. Gente, para a gente finalizar com chave de ouro o nosso simulado de hoje, vamos para a questão final? Vamos para a questão de número 7. Vamos ver o que é que a questão de número 7 ela nos traz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, olha só, olha só. Questão de número 7. Questão bacana, questão grande, note. Olha só. A Câmara dos Deputados convocou o ministro da Educação a prestar pessoalmente informações relativas a erros na impressão de provas no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
O ministro da Educação recebeu o pedido, porém não compareceu na data aprazada, ou seja, o prazo que foi concedido, por entender que essa convocação violava a Constituição. Ok. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com as disposições acerca do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ok. Caso o presidente da República faleça no início do terceiro ano no mandato, e por conta disso, o vice-presidente renuncia ao cargo logo em seguida, deverá ser organizada nova eleição direta em até 90 dias depois de aberta a última vaga. Essa questão é muito bacana. E ela é uma questão um pouquinho diferente. Eu vou precisar mudar aqui a temática. Aqui está relacionada a eleições do presidente e do vice-presidente da República. Mudou um pouquinho o tema, tá certo? Que está lá em cima. Então, note que quando a gente muda o tema, a gente vai precisar fazer uma esquematização aqui diferente. E aqui está relacionado às situações, quando eu penso no subtema, as situações de vacância do cargo. Justamente as situações de deixar o cargo vago. Então, quando eu me refiro a essa situação de vacância do cargo, o que é que eu preciso aqui vislumbrar no âmbito da questão? Então, vacância do cargo. Bom, seguindo essa linha, seguindo essa roteirização, o que é que você vai visualizar? Presta atenção que com essa tabelinha você não perde questão de jeito nenhum. O que é que você vai ter que olhar? Quando é que ocorreu a última vaga? Ou seja, quando é que foi a última saída? Sempre assim. Então, ó, primeiro eu tenho o presidente da República. Então, primeiro, presidente da República. Se eu tiver, ó, uma saída definitiva, aí vem o vice-presidente da República. Se ele tiver uma saída definitiva, eu terei que ter novas eleições. Novas eleições. Essas novas eleições serão conduzidas, primeiro, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Por que inicialmente pelo presidente? Porque se ele tiver com algum impedimento, está doente, não pode. Aí vai o segundo. Quem é o segundo? É o presidente do Senado. Que a gente chama de Cassessur. Se também não puder, ou seja, quem é o terceiro que vai conduzir? Sucessivamente, hein, gente? Presidente do STF. Porque são eles que vão assumir temporariamente a presidência. São substitutos, ou seja, alguém que vai ficar ali temporariamente. Então, eu só vou saída definitiva. Então, eu só vou para o vice-presidente assumir se eu tiver, por parte do presidente, uma saída definitiva. Se o vice também tiver uma saída definitiva, eu terei novas eleições. Então, as novas eleições só acontecem se saíram os dois. Aí a primeira pergunta é: saíram os dois? Então, ó, caso o presidente da República faleça, falecimento é uma saída definitiva? É. E por conta disso, o vice-presidente renuncia. É uma saída definitiva? É. Deverá ser organizada a nova eleição. Até aí tá beleza. A segunda parte, que é como a eleição é feita e em qual prazo, eu preciso preencher o quadro esquemático.
Porque com esse quadro, você não erra uma questão de jeito nenhum. Então, olha o que você tem que olhar nos primeiros 2 anos do mandato. Nos primeiros 2 anos do mandato. Nos primeiros 2 anos do mandato. E nos últimos 2 anos do mandato. Se for nos 2 primeiros anos, ainda falta muito tempo para acabar o mandato. Então, nova eleição. Nova eleição, então, serão eleições, melhor dizendo, ó, diretas, ou seja, eleições populares, pode aparecer assim. 90 dias após a abertura da última vaga. Neste caso, quem saiu por último? Quem saiu por último foi o vice. Sempre tem que ser assim? Não. Nesse caso, foi o vice. No segundo caso, as eleições não são indiretas. As eleições não são diretas, perdão, elas são indiretas. Ou seja, elas são realizadas pelo Congresso Nacional na forma da lei. Como falta pouco tempo, ó, 30 dias após a abertura da última vaga. Então, o que é que eu preciso olhar? Se está nos 2 primeiros anos ou se está nos 2 últimos. Gente, quando eu falo aqui, ó, quando eu falo assim, ó, primeiro ano do mandato, então não completou nem um ano ainda. Primeiro ano do mandato e segundo ano do mandato. Então, primeiro ano do mandato e segundo ano do mandato, aqui. Do lado de cá vai ser no terceiro ano do mandato, porque note que o CESP, ele faz de uma forma diferente. Ao invés de eu falar nos 2 primeiros, nos 2 últimos, ele fala terceiro, quarto, enfim. Quarto ano do mandato. Então, não pode esquecer isso. Quando você faz dessa forma, é chance zero, zeríssimo, de você perder uma questão. Então, o que é que eu tenho que olhar? Onde é que está? Então, eu estou aonde? Opa, olha a frase aqui, ó. Onde é que está a chave da questão? No terceiro ano. Se é no terceiro ano, a eleição é direta? Não, a eleição não é direta, a eleição é indireta. E não é 90, é 30. Está aqui descrito a eleição, ó. Eleição indireta, 30 dias depois de aberta a última vaga. Então, questão de número 7, trata-se aí, atenção, de uma questão que, gente? De uma questão erradíssima. Com isso, nós fechamos com chave de ouro o nosso simulado CESP-SEBRASP. Se você ainda não comentou aqui, comente aqui embaixo qual foi o principal ponto da aula de hoje, o que lhe impactou. Eu gosto de ler cada um dos comentários de vocês. Então, comente, diga que você gostou, se de fato a aula impactou você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e efetuar a curtida no vídeo, beleza? É isso aí, galera. Estamos juntos. Uma sua aprovação. Valeu! Grande abraço!